Olá, sejam bem-vindos ao canal Maiara Crochês, eu sou a Maiara. Vim trazer para vocês hoje o vlog de produção da passadeira Brisa Suave, tá? Que é o tapetinho, já fiz sua videoaula do tapetinho menor. E, como prometido, eu vim trazer para vocês como fazer a passadeira. Como ele é a mesma pontuação do tapetinho, eu não vou gravar a videoaula ponto a ponto. Vou mostrar para vocês qual a diferença entre o tapete menor para essa passadeira e como fazer as adaptações, e você pode replicar em vários tamanhos diferentes, tá bom? Essa daqui ficou com 1,26 m e eu fiz ela aqui com 7 square, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 square, ela ficou com esse tamanho de 1,26 m, tá? E eu vou mostrar para vocês como fazer com outros tamanhos também. Então, aqui, pessoal, a diferença desse tapete grande para o tapetinho menor vai ser somente as adaptações feitas no final de cada carreira. Então, eu vou falar para vocês aqui cada carreira, como eu fiz, para vocês adaptarem para outros tamanhos também, e qual é essa diferença. Então, eu vou mostrar cada carreira aqui. Aqui, nós temos esses square aqui com 7. Então, o tapetinho menor eu fiz com 3. Então, para você ter aqui, ó, nessa carreira, para você não precisar fazer outras adaptações para essa primeira carreira aqui de bloquinhos de 2 pontos altos darem certo, eu aconselho vocês a fazerem aqui os squares, se for para aumentar e diminuir, com números ímpares. Então, o primeiro tapete pequeno eu fiz com 3. Essa passadeira eu fiz com 7. Se você quiser aumentar, aumenta para 9. Então, o tapetinho menor eu fiz com 3. Se quiser aumentar mais um pouco, faça com 5, 7, 9, 11. O número de square aqui tem que ser números ímpares. Mas, se você for fazer, por exemplo, com 4, você vai precisar fazer adaptações, tá? Então, eu aconselho que você vai aumentando e diminuindo o número de squares aqui por números ímpares. Aqui na primeira carreira, nós vamos fazer ela toda com pontos altos fechados. E aqui, aumentos em cada último ponto alto aqui na nossa curva aqui. Mas na nossa lateral, essa primeira carreira depois dos square vai ser de pontos altos fechados. Como você viu no tapetinho menor, aqui essa próxima carreira nós vamos subir aqui carreiras de repetições de 2 bloquinhos de pontos altos. Aqui na primeira é um ponto alto em cima de cada ponto e uma correntinha de separação pulando um ponto de base. E aqui sempre vai ser a mesma repetição na nossa curva, fazendo aumentos. Aqui no primeiro foi 4, aqui eu vou ficar com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos, aumentando 2 pontos, fazendo um aumento aqui com 2 pontos altos no último ponto alto aqui da carreira, de cada bloquinho desse aqui, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No final de cada um a gente vai colocar um aumento. Então, esse aqui não vai mudar, né, nessas carreirinhas aqui. Então, sempre vai ser essa mesma repetição. E aqui também. Aqui nessa primeira carreira de pontos altos fechados, eu fiquei com 107 pontos altos, tá? Aqui nessa lateral aqui dessa passadeira. Então, no tapete menor, eu fiquei com 35 pontos altos. Aqui nessa passadeira com 7 square, eu fiquei com 107 pontos. Então, aqui, para sempre bater, tem que ser números ímpares, tá bom? Se você chegar a fazer com outra quantidade de square aqui, você vai precisar fazer adaptação nessa parte aqui, ó, que é dos bloquinhos de 2 pontos altos fechados aqui. Nessa próxima carreira aqui, que é de 2 pontos altos aqui, bloquinhos de 2 pontos altos separados com uma correntinha, pulando um pontinho de base dessa carreira aqui de pontos altos fechados. E esses bloquinhos aqui de 2 pontos altos, nessa passadeira, eu fiquei com 36 bloquinhos. No tapete menor, eu fiquei com 12 bloquinhos. Então, esses bloquinhos aqui, eles vão ficar em números pares. Então, aqui nessa primeira de carreira ponto altos fechados, ficou com números ímpares. Aqui vai ficar com números pares e fechou certinho. Não precisei fazer adaptação para poder fechar os meus 2 pontinhos altos aqui, tá? Então, aqui eu fiz da mesma forma que eu fiz num tapetinho menor. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de bloquinhos de 2 pontos altos, tá?
E aqui nessa primeira carreira eu tive os pontos altos fechados, fiz 6 carreiras de repetições nessa lateral aqui, de bloquinhos de 2 pontos altos e aqui fazendo os aumentos nessa curva normalmente. Aqui nessa carreira, depois de 6 carreiras aqui de bloquinhos, eu fiz de pontos altos fechados aqui, tanto na lateral quanto na curva, seguindo a mesma lógica do tapetinho menor. Aqui, pessoal, nos pontos altos X, eu segui a mesma repetição do tapetinho menor. 2, pulando aqui, ó, 2 pontinhos altos de base, tanto na lateral quanto na parte aqui onde eu tenho a minha curva. Aqui eu senti que se uma pessoa que tiver uma pontuação muito frouxinha, vai começar a embabadar aqui, ó. Então, você pode pular 3 pontinhos altos de base, mas você vai precisar fazer adaptações aqui no bico. Depois dessa carreirinha de X aqui, eu fiz mais uma carreirinha de pontos altos fechados, 2 pontinhos dentro aqui dos meus pontos X, tanto na lateral quanto na curva, e aqui entre eles um pontinho alto. Aqui, pessoal, vou falar para vocês sobre o bico. Nessa parte lateral aqui, ele ficou múltiplo de 14, tá? Então, aqui, desde o meu começo aqui do meu biquinho até no próximo aqui, ó, ficou 14 pontos, tá? Pra gente começar a fazer de um bico e outro. Aqui na parte da minha curva ficou com 11, tá? Então, se vocês forem multiplicar aí e quiserem levar isso em consideração, vocês podem fazer, mas aqui, pessoal, o bico vocês podem fazer adaptações de acordo com o que vocês fazem o trabalho de vocês, tá? Vou explicar bem esse biquinho aqui para vocês conseguirem fazer adaptações aí, tá certo? Aqui, ó, depois que eu acabo a minha carreira aqui, eu vou seguindo essa lógica aqui, onde eu tenho os meus bloquinhos e aqui já é a minha curva. Vou virar aqui para vocês verem. Aqui já é a minha curva e aqui é a minha lateral. Aqui na minha curva, eu vou fazer essa pontuação dos biquinhos aqui, ó, somente pulando um pontinho de base, da mesma forma que eu fiz no tapetinho menor. Então, o meu bico aqui da curva vai seguir a mesma lógica do tapetinho menor, pulando somente um pontinho de base, e aqui eu vou ficar com... A curva a gente mede aqui, ó, onde a gente tem esses 6 blocos aqui de pontos altos fechados. Então, eu inicio aqui, vou à volta até eu chegar aqui. Aqui é o final da curva. Então, aqui eu tenho, aqui é o comecinho da curva, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biquinhos aqui, que é a mesma pontuação do tapetinho menor. A diferença, então, vai ser na nossa lateral. Aqui na nossa curva, eu vou ficar pulando um pontinho de base normalmente, e a diferença vai ser aqui na nossa lateral. Então, se você precisar fazer adaptações, preste bastante atenção, tá bom? Aqui nessa lateral do tapetinho menor, eu fui pulando de 2 em 2 e precisei fazer uma adaptação no último biquinho, né, para fechar a carreira. Aqui vai ser da mesma forma, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui é onde eu tenho o meu primeiro bloquinho aqui, é onde inicia a minha lateral. Vou mostrar para vocês porque aqui a nossa curva, ela começa aqui, ó, de um lado e do outro, né? Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro bico, e esse bico, ele tem que ficar no primeiro pontinho aqui, ó, que é o nosso primeiro Vzinho. Esse Vzinho aqui que a gente faz para fazer os 9 pontos altos, tá vendo? Então, esse primeiro Vzinho, ele tem que ficar aqui, ó, retinho com o início da nossa curva. Da mesma forma, no lado de lá. Então, tudo que você fizer de um lado, faça do outro, para sair igual. Então, o meu Vzinho está bem aqui, ó, rente ao finalzinho da minha curva. E aqui nessa curva eu fiquei com os 9 biquinhos aqui. Então, para descer para nossa lateral, para ele não embabadar, a gente precisa aumentar os pontos. Então, aqui no caso, eu pulei de 1 em 1, né? Pulei somente um ponto de base. Aqui na lateral, eu vou precisar fazer adaptações para ele não embabadar, porque se eu pular somente um, vai embabadar. Então, aqui, por exemplo, cheguei aqui no último, eu já vim descendo para essa curva aqui, ó, pulando 2 pontinhos de base, nessa primeira carreira aqui que a gente tem depois dessa carreira de pontos altos fechados. Essa próxima aqui é aquela carreirinha onde a gente faz as alças. Então, aqui eu já fui pulando 2, 2, nessa
alça do meio aqui, onde eu tenho essas 3 alcinhas de 3 correntinhas. Depois faço um leque, 3 alcinhas de 3 correntinhas. Depois eu faço o Vzinho, né? Pra gente colocar os nossos 9 pontos altos. Então, a gente tem Vzinho, 3 alcinhas aqui de 3 correntinhas. Então, aqui nessa alcinha do meio, onde eu tenho essas 3 alcinhas, o Vzinho, 3 alcinhas, né? Nessa alcinha do meio aqui, eu pulei somente um. Eu fiz essa adaptação. Então, eu fiz aqui o último Vzinho da nossa curva. Já vim fazendo aqui, ó, pulando 2 pontinhos de base. Na alcinha do meio das 3 aqui, eu pulei só um. Voltei a pular 2 pontinhos. Cheguei na alcinha do meio, pulei só um. Voltei a pular 2 pontinhos de base. E eu fui seguindo, fazendo dessa mesma forma durante toda a lateral. E as próximas carreiras vão seguir o nosso tapetinho menor. A diferença vai ser somente aqui, ó, na hora da gente fazer as nossas alcinhas. Aqui nessa lateral, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biquinhos aqui. Depois eu vou voltar, vai voltar para a curva para os nossos 9. Que no caso aqui ficou o número ímpar. Eu fiz uma outra adaptação, colocando aqui somente 6 biquinhos, ele ficou muito repuxado. Então, eu creio que aqui nessas laterais, eles vão ficar com os bicos em números ímpares, tá certo? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são 7 Vzinhos. Você vai contar por esses Vzinhos aqui, ó. Tá vendo? Os Vzinhos que a gente faz nessa primeira carreira depois desses pontos altos fechados. Então, aqui eu tenho que ficar com 7 Vzinhos. A forma como você distribui esses Vzinhos não importa. Você pode fazer as suas adaptações. Então, eu cheguei aqui no final. Fiz os meus 9 Vzinhos aqui. Agora, eu já cheguei na minha lateral. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vzinhos. Aqui já é a minha outra curva. Vou fazer os meus 9 Vzinhos. Aqui desse lado, eu tenho que fazer da mesma forma que eu fiz daquele lado, com a mesma numeração aqui, ó. Então, se eu pulei 2 aqui, quando eu for fazer esse biquinho do lado de cá, eu tenho que pular 2. Se eu pulei 1 aqui, quando eu chegar nesse biquinho de cá, eu tenho que pular 1. Eles têm que ficar retinho aqui com o outro para bater certinho aqui no final da carreira, tá bom? Então, é isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida no final de cada carreirinha, faça uma adaptação, desmancha, volta, pula 1, pula 2, diminui, aumenta, para poder fechar certinho no final de cada carreirinha, tá? Então, eu vim mostrar para vocês como eu fiz essa passadeira, espero que tenha ajudado aí, tá? Então, se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar responder o mais rápido possível para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É só seguir a videoaula do tapetinho menor e fazer essas adaptações. Vou deixar a videoaula tanto da parte dos square como do tapetinho menor aqui na descrição do vídeo. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, ajuda muito no crescimento do canal, para que eu possa trazer mais videoaulas para vocês, tá bom? Vou deixar no link também o meu Instagram. Se vocês fizerem essa lindeza aqui, quiserem me marcar, vou divulgar o trabalhinho de vocês por lá também, tá bom, meus amores? Muito obrigada por assistir até aqui. Deus abençoe o trabalho de vocês, as suas mãozinhas abençoadas. E até a próxima.